Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos ver potenciação e raciação de números inteiros, certo? A potenciação, nós temos, ela é composta por uma base, que é esse número aqui, que é chamado de base. Aí está representado pelo número 2, mas pode variar, certo? E aqui é nosso expoente. Ok. E aqui, a base com expoente, tudo isso é a nossa potência, certo? Nossa potência. Como é que a gente vai fazer para resolver isso daí? Primeiro, a gente vai repetir a base a quantidade de vezes que tiver indicando no expoente, ou seja, não tem 5 no expoente, o expoente não é 5, então a gente vai repetir 2 5 vezes, multiplicando, sempre multiplicando, certo? Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 5 vezes, que é a quantidade que tem no expoente, tá bom? Então, repete a base, a quantidade de vezes que tiver no expoente, multiplicando. Então, agora a gente vai resolver essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, essa é o resultado da nossa potência, ela estando resolvida, certo? Então, isso aqui também é chamado de potência. É o resultado da nossa potência, tá bom? Vou deixar sem colocar aqui mesmo, pronto. Isso aqui é o resultado da nossa potência, certo? 32. Então, vamos aqui agora a alguns exemplos. Eu tenho aqui mais 5 elevado a 2. O que é que eu vou fazer? Vou repetir nossa base, que é mais 5. Está entre parênteses, eu vou repetir entre parênteses, certo? Vezes mais 5. 2 vezes, porque é a quantidade do nosso expoente, 2. Então, vou fazer mais por mais, a multiplicação, mais por mais é mais. 5 vezes 5, 25, certo? Aqui, a gente tem a nossa base negativa, menos 2, mas vai repetir 4 vezes o menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Sempre que vier entre parênteses, a gente coloca o parênteses na hora de multiplicar, tá certo? Vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes, eu vou repetir o menos 2, né? Que é a quantidade que está no expoente, elevado a 4. O que é que eu vou fazer agora? O jogo de sinal, para ver qual é o sinal que vai ser esse resultado. Menos por menos é mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais, certo? Então, o resultado aqui vai dar positivo, mais. Aí, eu vou fazer 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 30. Perdão, gente, eu errei aqui, peraí. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. É só 16, eu multipliquei mais uma vez. Só 16, certo? Aqui vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, vou multiplicar, fazer primeiro o jogo de sinal. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Esse resultado aqui vai dar negativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Perceba que eu repito a quantidade de vezes que tiver no expoente, tá bom? Agora, vamos aqui para esses exemplos aqui.
São exemplos práticos que sempre aparecem, questões que sempre aparecem, que é essa primeira aqui é quando quando o meu expoente é 1. Quando o expoente for 1, o resultado sempre será a base, certo? Então, mais 5 elevado a 1, o resultado vai dar mais 5. Aqui, menos 3 elevado a 1, o resultado vai ser menos 3, certo? Nesse caso aqui, quando o expoente for 0, quando o expoente for 0, o resultado sempre vai ser 1. Independente de que valor seja a base, o resultado vai ser 1, certo? Então, mais 5 elevado a 0 vai ser 1 o resultado. Menos 3 elevado a 0, 1 também, certo? Isso é regra. Vamos aqui para essa questão. Eu tenho menos 3 entre parênteses elevado a 2 e tenho menos 3 fora do parênteses elevado a 2, certo? Isso aqui são duas coisas diferentes. São duas potências diferentes. Por quê? Porque entre parênteses, esse menos ele está sendo elevado ao expoente. Ele está sendo elevado ao expoente. Já nesse segundo exemplo aqui, ele não está elevado ao expoente. Ele está fora da potência. Então, aqui, nesse primeiro, a gente vai repetir menos 3 vezes menos 3 entre parênteses, certo? Do jeito que está a potência. Então, menos por menos vai dar mais, 3 vezes 3, 9, certo? Já aqui, eu vou repetir esse menos, porque ele não está sendo elevado ao expoente, e vou resolver essa minha potência de 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, eu vou colocar aqui, é 3 vezes 3, né? 3 vezes 3. Então, vou repetir o menos, aí 3 vezes 3 vai dar 9. Então, o resultado aí vai dar menos 9, que é diferente de mais 9. Então, essas duas potências, elas são distintas, certo? São diferentes. Agora, a gente vai ver radiciação. Vamos ver primeiro os elementos da radiciação, que é esse númerozinho que está aqui, esse 2, indica que a raiz é quadrada, raiz quadrada. Quando não vier esse índicezinho aqui, é porque a raiz é quadrada, certo? Quando ele não aparecer, é porque a raiz é quadrada. Então, isso aqui a gente chama de índice. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, raiz cúbica, né? No caso de 3. Essa raiz aqui, a gente chama... Vou escrever aqui a raiz, né? Isso aqui é a raiz. E esse número que está dentro é o radicando, certo? É o radicando. Beleza. Então, é o que eu digo. Ó, se tiver raiz... Vamos supor que tem assim, raiz, aí com o índice 2 aparecendo de 4. E raiz quadrada de 4. Isso aqui é a mesma coisa. Quando não aparece aqui o índice, mesmo que não apareça, a gente subentende que esse índice é 2. Então, que é uma raiz quadrada. Já na raiz cúbica, sempre vai aparecer o 3. Na raiz quádrupla, sempre vai aparecer o 4, tá certo? Então... Na raiz quadrada, não precisa necessariamente botar esse 2 como um índice aparecendo, não, tá bom? Então, quando não tiver o 2, é raiz quadrada, tá certo? Então, aqui eu quero resolver a raiz quadrada de 144. O que vai ser a raiz quadrada de 144? É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144. Qual seria esse número? 12. Por que 12? Vou colocar aqui 12. Por quê? Pois 12 elevado a 2, que é 12 vezes 2, é 144, tá certo? Então, a raiz quadrada
a raiz quadrada de 144 é 12. Porque 12 vezes 12 é 144. Então, vocês vão procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê o número que está aqui dentro, certo? Então, aqui é a raiz quadrada. Como eu disse, não está aparecendo um índice, então é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 400 vai ser 20. Por quê? Porque 20 vezes... pois, vou escrever aqui para vocês ficarem claro. Pois 20 ao quadrado é 400, certo? 20 vezes 20 é 400. E aqui tem um negativo, tá fora da raiz, vou repetir. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4, 16. Aqui repete o menos, de novo. A raiz de 100 vai ser 10, porque 10 vezes 10 é 100, certo? Então, isso aí é um conceito básico de raiz quadrada, que a gente, por enquanto, vai estudar só a raiz quadrada mesmo. Depois é que vai ver a cúbica e tudo mais. Gente, por enquanto é só. Um abraço a todos